Oi, Oi, tudo bom? tudo bem? Você tá com fone? Tá, né? Não, mas eu tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Eu só preciso confirmar que tá todo mundo ouvindo bem, porque às vezes quando um dos dois não tá com fone e a live é conjunta, às vezes dá eco. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a Tamires? Me dá um ok aí. Me fala, estou ouvindo bem. Confirmar aqui. Se Estamos alguém. ouvindo Ok, bem? me deram ok. Acho que estão te ouvindo bem. Tamires, olha, fizemos uma lista aqui gigante. Praticamente você vai ser sabatinada. Sabe, você pensa que mesa de mestrado é difícil? Pensa só isso aqui, hein? Tô vendo. Então tá. Não, seja muito bem-vindo, pessoal, super gente fina. Eu gostaria que você se apresentasse pra gente um pouquinho. Claro. Eu sou Tamires Akbart, eu sou fonoaudióloga aqui do Espírito Santo, né? Tive o prazer de conhecer recentemente a Juliana, inclusive no Congresso de Fono. Eu sou pesquisadora e clínica da área dos transtornos motores da fala na infância e transtornos cognitivo-linguísticos também, de linguagem infantil. Também sou especialista em voz, né? Então eu trago para a linguagem vários conhecimentos da área de voz também. E nos últimos 5 anos eu tenho basicamente meio que um grande foco de vida os estudos relacionados às alterações motoras. Comecei os estudos, na verdade, no viés do adulto, né, nas disartrias, e acabei me apaixonando pelo mistério, né, o grande mistério dos transtornos motores do desenvolvimento. Só para vocês entenderem, que a gente até comentou, né, a gente vai trazer algumas atualidades, mas piscou, tem coisa nova, sabe? É. Há 5 anos eu não sei mais o que é um sábado e um domingo sem ler pelo menos 2 artigos, porque realmente é uma área que desde 2007, desde o consenso da ASHA, tem tido um grande destaque e muitos pesquisadores em todo o mundo têm convergido, né, suas linhas de pesquisa para que a gente possa compreender um pouco mais o grupo de crianças que acabam cursando um caminho diferente em relação ao desenvolvimento da Fala fala. pra gente um pouco desse consenso da ASHA em 2007, porque eu ouvi recentemente não foi da ASHA, né? Foi de uma outra, de um grupo britânico sobre o TDL, e eu tô com a esperança de que os estudos vão avançar muito agora sobre TDL, porque tá Sim. bem difícil. Mas explica pra gente o que que houve em 2007. Então, em 2007, aconteceu uma reunião entre fonoaudiólogos, né, da Associação Americana de Fonoaudiologia, que estavam tentando, como é que eu posso dizer, chegar num meio comum de tecnologias relacionadas às crianças que cursavam com alterações de fala de origem motora, além das questões cognitivo-linguísticas. Então, eles viam que tinha um grande grupo, inclusive que antigamente até estava até no grupo maior, né, dos transtornos específicos da linguagem, o DEL, que agora é o TDL, toda essa questão, e com muitas terminologias, subtipos e várias classificações, dispraxia verbal, dispraxia do desenvolvimento, dispraxia verbal do desenvolvimento, apraxia do desenvolvimento da fala, A apraxia da fazia da criança, FA. afasia É, da criança, apraxia articulatória, é isso. dispraxia articulatória e, se eu não me engano, são mais de 12 termos. Na verdade, nesse conjunto de reuniões, não foi uma nem duas, eles começaram a buscar características em comum através da prática deles e também de revisões sistemáticas na literatura para tentar sistematizar uma mesma nomenclatura, para E aí eles facilitar o fecharam desenvolvimento. num nome. E aí eles fecharam um nome que a sigla nos Estados Unidos é CAS, C-A-S, e no Brasil a gente teve uma tradução literal, mas que para mim foi muito pertinente, que ficou apraxia de fala na infância. E Uhum. recentemente a gente ganhou um novo grupo maior, né? A apraxia de fala na infância, na verdade, dentro dos transtornos dos sons da fala, que é uma Uhum. classificação do Scheinberg de 2014, ela entrou num subgrupo considerado como os transtornos motores da fala
na infância. Ainda tem uma certa dúvida, que tem artigos que está trazendo infância e tem artigos que estão falando desenvolvimento. Então, vamos esperar, assim, cenas dos próximos artigos para a gente ver por onde que eles vão ficar no meio termo, mas a gente tem que entender que a apraxia de fala na infância faz parte de um subgrupo dos transtornos dos sons da fala, que é, vamos dizer assim, o chuveiro maior. Speech Sound Disorder. Isso, speech. E a gente tem um certo problema, porque, na verdade, o consenso veio para dar destaque a esse grupo que precisa, sim, de intervenções diferenciadas, baseado na aprendizagem motora. Legal. Sem dúvida. Só que não existe só apraxia de fala na infância. E aí eles foram investigando as crianças que não preenchiam todos os critérios da apraxia. Então vamos falar de critérios de apraxia? Desculpa? Vamos falar de critérios de apraxia. E daí você vai me falar de quais são esses outros grupos. Vamos lá. Eu vi que te perguntaram muitas coisas e eu tô ansiosa para começar. Então, assim, eles querem saber assim, quais são os sinais da apraxia, como identificar a apraxia, quando é feito o diagnóstico. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro, assim, que esse diagnóstico não pode ser feito por uma mãe. Exato. Por um pai, por um vizinho, por uma babá, por uma professora, né? Com certeza. E até na própria fonoaudiologia, a gente tem que buscar colegas que estão estudando, que estão se aperfeiçoando nessa linha de questões motoras, né? Porque foge um pouco da fonoaudiologia tradicional, né? De ordem apenas fonológica, apenas cognitivo-linguística. E tem muita coisa nova também, que nem você falou, né? Alguém que foi formado mais antigamente não está inteirado do que está acontecendo, tá por fora, né? E o que está saindo da literatura ainda não faz parte do currículo acadêmico, né, dos novos fonoaudiólogos. Então, a gente tem que entender que quem está fazendo o diagnóstico diferencial são pessoas que realmente estão estudando. E aí, gente, não é só estudar, como eu falei, toda semana eu estou lendo artigo novo. Não tem como a gente ficar apenas nos critérios de 2007 da ASHA. Então, assim, a ASHA veio como um divisor de águas, mas depois disso a gente aprendeu e está aprendendo muito sobre. Legal. Mas vamos falar sobre esses critérios. Então, um pouquinho antes dos critérios, deixa eu só comentar sobre a apraxia, que realmente é o nosso tema maior, e tentar conceitualizar mesmo, vou usar inclusive o conceito da ASHA, que é... Tenta simplificar ao máximo, porque assim, a gente tem 115 pessoas online, deve ser 10 pessoas fonoaudiólogo, o resto tudo é mãe. Vamos lá. Então, mães, a gente vê a apraxia de fala na infância, lá em 2007, foi descrita como um déficit na consistência e precisão dos movimentos necessários para a sequência dos sons da fala, na ausência de alterações de tônus e reflexos anormais. Então, a criança, né, tinha uma boa estrutura, sabe o que quer dizer, mas ela não consegue articular e organizar essa sequência de forma adequada. É considerado uma desordem muito citada como neurológica, mas eu diria até que é uma desordem neurofuncional. Então, a gente ainda não tem marcadores, né? A gente cada vez mais está avançando. De neuroimagem, né? Exato, não existem lesões específicas. Então, quando a gente fala de distúrbio neurológico, eu vejo muita mãe desesperada atrás de um exame de imagem, mais tecnológico, mais isso, mais aquilo, para tentar encontrar no cérebro do filho alguma alteração específica. Porém, ele faz parte de um distúrbio neurofuncional. Ou seja, às vezes todas as estruturas estão lá, né, do ponto de vista topográfico, né, estrutural, mas o funcionamento, o caminho de funcionamento, as conexões neurais estão funcionando de uma forma diferente. É como se os fios estivessem todos lá e estivessem todos ligados, mas alguns estão na tomada invertida. Exato, né? Principalmente, agora entrando um pouco na fono, mas eu acho que eu quero falar isso para as mães entenderem. Meu filho, então, tem uma alteração neurológica. Não necessariamente, tem uma alteração funcional. Isso quer dizer que tem alguma questão de nervo? Não. Alterações relacionadas a distúrbios de tônus e relacionadas à inervação são questões relacionadas à disartria, que é um outro subgrupo dos transtornos motores. O meu filho tem alguma doença específica?
é uma alteração e que persiste sim durante a infância, mas a gente consegue adaptar, porque as alterações estão no sistema de retroalimentação e no sistema de antecipação de movimentos. Como o nosso Uhum. cérebro é plástico, é extremamente plástico, principalmente nos primeiros anos de vida, principalmente na primeira infância, mas isso perdura bem forte na segunda infância também, a gente consegue adaptar essa fala da melhor forma possível. Existe cura? Casos moderados a grave realmente são muito complexos e a gente consegue adaptações para uma melhor inteligibilidade de fala, uma melhor compreensão dessa fala. Mas existe metodologias que conseguem organizar melhor essa fala, com que essa criança se torne mais funcional. Então, é algo que eu vejo as mães muito aflitas, né? Buscando na internet, no Google. Ah, existe cura, existe isso, existe aquilo. Quando descobrem o que é apraxia, entram até às vezes em luto, né? Porque fala distúrbio neurológico ao longo da vida e tudo. Mas a gente tem que entender que quando É, identificado precocemente, quando bem conduzido, a criança tem sim um prognóstico. Casos moderados a grave, que também tem transtorno global. da coordenação motora global, o TDC, podem sim ter maiores dificultadores, né? Algo que vai interferir um pouco mais nesse desenvolvimento. Mas ela sim tem potencial, se bem conduzido o caso. Por isso que é importante o diagnóstico quanto mais precoce. Legal. Legal. Acho que eu só deixar claro que tem uma desordem na consistência. Isso quer dizer que uma hora a criança consegue fazer um som, outra hora ela não consegue. Exato. Uma hora ela produz a palavra de uma forma, outra hora ela produz de outra. E Então, na diferença. precisão. Então, às vezes ela vai falar uma coisa e aí eu tô só tentando mastigar aquilo que você falou, né? Quando você... Na precisão dos sons da fala, na ausência de questões de tônus muscular, então o tônus está ok, os nervos estão ok, os músculos estão lá, estão ok. É uma questão de como o cérebro está mandando esses músculos fazer esses movimentos que está um pouco desorganizado aí. Então, como se a criança não tivesse uma destreza na fala. Exato, É uma isso. acuração, isso mesmo, uma precisão. Aí vem a precisão, né? Então ela sabe, ela tem muito bem estabelecido o mapa dos sons, o mapa fonológico. Hoje em dia a gente até vê que às vezes tem uma correlação forte com alterações de cunho linguístico e fonológico também. Tem um mapa semântico de significado para a organização do pensamento, mas o mapa do planejamento e da programação desse movimento que vai ser articulado, ou seja, essa sequência de sons, qual vai ser a posição de cada articulador, qual vai ser a posição da mandíbula, da língua, do lábio, da bochecha, para cada unidade sonora. É nesse momento do Está planejamento prejudicado. da informação que é como se o GPS do caminho estivesse estivesse desconectado com o caminho final. Então, o início, que é a zona de planejamento e programação, não está conectado com o ponto final da chegada do GPS. É como se fosse mais ou Então, menos. o que a Tamires disse assim, a criança entende os sons, ela conhece os sons. Ela entende as palavras, ela conhece o significado das palavras. Mas quando ela vai planejar o movimento para produzir as palavras, ela não consegue, tá? Tem um entrave ali, tem um problema. As vias estão ocupadas, tem uma interferência ali, ela não consegue falar com a mesma fluidez que a gente. Então, a gente tem que ensinar isso, né? Ela falando sobre os planos motores, eles conseguem ensinar plano por plano, né? E as transições para a criança ir pegando essa prática. Pode continuar, Ju. Isso, a dúvida é assim, em perguntar assim, uma fono de linguagem consegue tratar a apraxia ou tem que ser alguém com prompt? Vamos lá. Agora, eu posso começar a falar um pouquinho da questão da apraxia primária e secundária? Eu acho que faltou a gente Vamos, por favor. conversar sobre as comorbidades, tá? Então, assim, Isso. a gente fala, o que eu acabei de falar seria uma apraxia primária, uma apraxia É, pura, que na realidade é minoria. é muito pouco o caso, tá? Eu vejo pelos grupos de mães que eu acompanho, tanto no Facebook, quanto nas redes sociais, quanto no Instagram, WhatsApp, tudo. A maior parte dos casos vem associados a outras causas secundárias. São elas as possíveis causas. Então, a questão do transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então, a criança, além de ter TDL. motores, o TDL,
ela também pode ter questões cognitivo-linguísticas, principalmente de ordem semântica, né, como área de déficit, precisa ser trabalhado tanto a questão cognitivo-linguística quanto a parte da aprendizagem motora. Se uma dessas áreas não cursar, ou seja, se a família descobre a apraxia e aí investe só na apraxia, a fonoaudióloga não tem o feeling de avaliar essa linguagem melhor. A gente vai acabar, sim, gerando um déficit muito maior. Porque a gente precisa ter uma boa base cognitivo-linguística para poder desenvolver a parte motora e vice-versa. Algo que eu quero discutir bastante com vocês o cérebro, né, principalmente o cérebro da criança, ela sempre está buscando equilíbrio. Então, qualquer área deficitária, seja até um pouco correlato, não precisa nem ter uma discrepância muito grande, acaba gerando impacto nas próximas áreas. Então, se a gente precisa ter um bom mapa, vários mapas de habilidades para conseguir ter a fala no processo final, se algum desses mapas está desorganizado, é claro que vai impactar no resultado final, que é a inteligibilidade de fala. O TDL, sim, inclusive existia um subtipo na época que era considerado como DEL, né, Estudo Específico de Linguagem, que era considerado dispraxia verbal, o subtipo do DEL, que foi desvinculado por partes, mas no consenso da Bishop, ela inclusive cita as questões de planejamento motor para atentar os fonoaudiólogos da linguagem, que sim, a gente tem que avaliar em casos que tem sinais motores, além das questões cognitivo-linguísticas, tá bom? Então, o TDL é algo que vem associado, então a fono tem que ter ou vai ser uma fono com uma expertise dupla, ou uma dupla de colegas que trabalhem em equipe, tá? Então, as fonos têm que estar muito bem alinhadas para que tenham um bom resultado. E aí, isso parte desde a avaliação. A gente tem que fazer uma avaliação muito detalhada. O que eu tenho visto é um entrave muito grande. Assim, as próprias mães chegam com a queixa, meu filho tem alguma questão motora. E às vezes o fonoaudiólogo, né? Eu tenho visto muito isso. Não sei se você, João, acho que você deve ter deve escutar relatos diários, né? Acaba por estar muito, né, com ênfase, né, nas mídias, acaba, E às vezes só checa a parte motor, ele não faz um mapeamento dessa linguagem como um todo, e a gente acaba ficando com gaps de informação dessa criança. E aí, na hora do planejamento motor, a gente não consegue, o planejamento terapêutico, a gente consegue ser totalmente assertivo. O que eu vejo muito... Pode falar. O que eu vejo muito é assim, é porque você está falando de diagnóstico diferencial, né? Uhum. Então, existem as fonos, gente, e existem as fonos bambambãs. Que é a que vai fazer o diagnóstico diferencial. Porque, assim, existem casos que estão clássicos ali, tão claros. Não, isso aqui é um TDL, tá claro, sabe? Isso aqui é um TEA, tá claro. Mas existem casos que são nebulosos, né? Muito. Que parece um, mas parece o outro. E aí, você precisa de alguém com muita experiência, com expertise, com clareza, com metodologias, com testes, né? Enfim, para poder fazer isso. O que eu percebo muito é assim, é uma esperança, porque assim, existe esse fantasma do TEA, né? Porque virou um fantasma no coletivo, né, das mães. Eu ia entrar nesse agora, que bom que você já introduziu, pode falar. E assim, na esperança da criança não ter TEA, ela fica encontrando problemas. Não, porque ele não fala porque é apraxia, ou ele não fala porque é o TDL, né? Então, tentando encontrar outros diagnósticos possíveis. Enquanto ela deveria, sim, procurar os melhores profissionais, né? Em qualquer dúvida, procurar alguém que dê esse diagnóstico diferencial, né? E receber o diagnóstico, ver se ela concorda, se não concorda, leva para um outro colega, né? Fazer uma segunda avaliação, porque é importante você ter um diagnóstico para você conseguir traçar um plano terapêutico. Perfeito. Não dá para só sair tratando a criança sem saber o que ela tem. É a mesma coisa que você atirar para todo lado. Você acerta ou não, né? Inclusive a terapia prompt, tá? Então, assim, exato. Teve muitas perguntas sobre a terapia, né? A reestruturação dos pontos motores, o prompt. Inclusive, eu faço pesquisa na área do prompt, estudo muito, sou extremamente fã. Eu utilizo a filosofia, inclusive, além da filosofia, porque eu não uso só a técnica, eu uso ele como um todo. Eu uso muito além só das questões motoras. Eu uso para questões fonológicas, eu uso para organizar a parte cognitivo-linguística, porque ele tem esse braço nessas outras áreas,
se você estudar bem a fundo. Mas a técnica em si, os toques em si, se, por exemplo, a criança tem um diagnóstico de base do transtorno do espectro autístico e ela tiver questões comportamentais muito desorganizadas, ela tiver tanto o TEA como no TDL, como outra questão no atraso de linguagem, a criança tem uma questão de compreensão alterada, compreender o outro, compreender os significados, compreender o mundo ao redor, compreender ordens simples, ordens complexas, questões comportamentais graves, questões sensório, principalmente sensoriais, sensório-motoras globais muito complicadas. É muito E difícil. sensoriais orais também, né? Questões orais, seletividade alimentar, É. e tantas outras questões, comorbidades que a gente vê, questões pragmáticas graves. Então, é aquela criança que, sabe, ainda está muito no início da intervenção do TEA, para a gente começar a querer ver. Não tem questões de imitação, né? Uma imitação, uma comunicação não verbal muito pobre, né? Não tem contato ocular, ela está muito no início. Daí é difícil, né? Começar com prompt. E aí, como que a gente vai pensar, né, já no diagnóstico diferencial nessa criança, se ela precisa ter uma base de linguagem? Então, diagnóstico diferencial, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho visto muitos erros assim, porque não é que, mas está errado já fazer prompt com a criança, mas será que ela está pronta para receber? Será que esse prompt ele está sendo só ofertado a técnica, o ponto em si, ou ele está indo em todas as etapas, desde a organização da imitação até o ponto em si? Porque quando a gente usa o prompt na sua complexidade total, a gente consegue trabalhar desde questões não verbais até questões verbais, desde a imitação. E isso, mesmo uma terapeuta que só tem prompt 1, ela consegue? Não. E nem com prompt 2, tá? Vou ser bem sincera. Na verdade, eu só me senti realmente mais preparada quando eu fiquei um mês de imersão a convite do Instituto Prompt, em Nova York, com 3 clínicas, com supervisoras, com mais de 10 anos. Cada supervisora que eu passei tinha mais de 10 anos de experiência. Então, Tamires, esse é um problema. Por isso que eu é um quero problema grave. 2 entraves. A gente tem a técnica e a gente tem a filosofia, sabe? O pai tem que até perguntar quantos anos de técnica, né? Quantos anos de estudos que o terapeuta tem. Se a pessoa acabou de fazer o curso, ela ainda não tá. Acabou que eu faço coisa de... Mas, Tamires, é um problema, porque no Brasil a gente só tem formação de prompt 1, até onde eu sei. Não, a gente tem o 2 já tem. Já? Primeira turma do 2. Então, 1 e 2. Quantos terapeutas 3 a gente tem no país? Meia dúzia? Na verdade, o 3, né, a terceira etapa do prompt é a certificação final. Então, é uma supervisão. Você tem que discutir um caso com um supervisor que, tem, né, que faz parte do grupo, que tem mais de 10 anos de experiência. Como se fosse o início uma supervisão, na verdade, não da criança, sim ver se a pessoa está fazendo a técnica e o planejamento adequado. A primeira parte seria a 3, e a fase final, que além de você receber essa avaliação, você tem que fazer um paper mesmo, como se fosse um TCC, para apresentar. Gente, é muito complexo, são muitos anos aí pela frente. Então, assim, a gente Estão perguntando assim, se mãe pode aplicar prompt. A resposta é não, só fono. Não, só para fonoaudiólogo. A gente tem que entender que prompt é legal, mas a gente também existe outras técnicas, tá? Não, prompt não é legal. Prompt é o ideal. Então, e aí que eu vou te falar. Não é? Ou não? Não. Tem muita, porque até onde eu vi, os estudos mostram que o prompt tem um resultado, assim, perto dos outros, deslumbrante. Aí que ou não? Depende de cada caso. A gente tem que ver, na verdade, qual que é a área dessa parte, qual é a área do sensório motor dessa criança que está num déficit maior. Tá? Então, assim, para planejamento motor da fala, a gente tem alguns com evidências científicas. Eu vou elencar 3 principais. 3, assim, que a gente pode aplicar aqui no Brasil, que mesmo não tendo o curso de formação, a gente consegue já fazer algumas capacitações. No caso, o prompt, tem evidência. O DTTC, que são os pontos dinâmicos, é baseado também na aprendizagem motora e
Para mim, a gente acaba complementando junto ao prompt o tempo todo. São pistas, né? A gente usava, na verdade, essas pistas. A terapia de 8 passos na apraxia adquirida do adulto foi a base para o Olha que legal. TTC. Então, é a base da fonoaudiologia. Todo mundo estudou isso aqui em algum momento, tá bom? Quando estudou neurologia de adulto. E o REST, que é de rápidas mudanças nos sons, que tem relação com pseudopalavras, ainda não tem uma tradução e cursos específicos, mas através dos artigos a gente já consegue trazer várias ideias para terapia. O que a gente tem que entender é que são crianças que precisam de abordagens multissensoriais. Então, não necessariamente essas 3 que têm maior evidência são as únicas. Tá? Nós temos Eu ia perguntar, multigestos, método das boquinhas, método dos dedinhos, o que você acha? Essas 3 aqui têm uma base na questão do planejamento, da aprendizagem motora muito forte e tem evidência, tá? No Brasil, vários métodos foram, que a Ju acabou de comentar, né? O Boquinhas, que é mais antigo, que é um método multissensorial, com a base, né? Principalmente visual, mas também tem algumas pistas, né? Principalmente som surdo, som sonoro, que ajuda a criança a ter maiores informações. Lembra que eu falei que é uma questão, as áreas de retroalimentação e antecipação de movimentos ficam meio confusas para ela ter uma melhor precisão? Então, se a gente dá maior pista multissensorial, e quais são os canais? Os canais, o proprioceptivo, que é perceber o nosso corpo, o tátil, o visual, e o cérebro das crianças normalmente tem essa parte visual muito importante, e o auditivo, tá? Mas ainda tem outras formas da gente conseguir também, pela questão vestibular, também gerar informações para organizar os movimentos da fala. No Brasil, a gente tem esses métodos baseados em gestos, né? Aí tem você falou, o gestos, o dedinhos, Isso. Estou perguntando do Plush Hand. Plush Hand, que tinha até um nome que foi trocado, né? Pelo viés que estavam fazendo. São métodos baseados em gestos não verbais para gerar uma memória daquele som. Não tem evidência. Funciona? Depende do caso, gente. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Imagina, uma criança num caso mais grave, que já tem uma dificuldade para fazer aquele caminho dos sons. Se ela usa gesto, ela vai conseguir começar a emitir. Realmente, gente, eu vejo na minha prática, às vezes eu implemento algumas abordagens visuais, né, desses métodos, uma ou outra, principalmente se eu vejo que a criança gosta de ver vídeos. Eu gosto muito de gestos, porque tem os vídeos do canal Nossa Amiga Clarice. Muito legal. É muito legal. Tanto a parte não só de fala, mas também de consciência fonológica. Só que a gente tem que tomar cuidado no decorrer. Às vezes, esses métodos, eles entram como métodos de entrada. O que é isso? Ele aumenta o feedback externo para ajudar a organização desse cérebro. Só que tudo que baseado em pistas, né? Assim como o prompt são pistas tátil proprioceptivas de cada som da fala, de cada movimento, cada plano motor para cada som da fala, essas são pistas externas, visuais, auditivas, e que também levam o gesto, então a criança acaba sentindo melhor o corpo dela para fazer. Só que imagina num sistema que já está praticamente sobrecarregado. Depois de um tempo, já tem questões de processamento alterados. Depois de um tempo, a gente tem que sempre reavaliar se a criança está conseguindo realmente transformar aquela pista externa do gesto para uma pista interna, ou se ela está ficando dependente do gesto, que é uma crítica que eu faço de muitas crianças que eu recebo, que iniciam tratamentos e que não há uma adaptação do método em relação à necessidade da criança. Nenhum método é soberano, inclusive o prompt. A gente não usa só o prompt, a gente usa algumas estratégias, mas a gente pode acrescentar outros tipos de pista de acordo com o que o paciente precisa em cada fase de terapia. Então a gente tem que tomar um tanto... Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que a gente acha? Como faz para achar um bom terapeuta? Vamos supor que eu tenho um diagnóstico, meu filho tem apraxia. Aí eu quero achar um bom terapeuta. Como eu faço?
Olha, eu iria pelo um caminho que ajudou bastante no Brasil todo, o site da Abrapraxia. Então, lá, né, terapeutas que já fizeram cursos com a doutora Elizabeth Biuti, que já fizeram, pelo menos, né, algum curso, seja multigestos, dedinhos, né, que já tem um conhecimento sobre planejamento motor iniciado, então você consegue se organizar. Os terapeutas prompts, eles ficam organizados no site do Instituto Prompt, então você consegue na busca, né, pesquisar na sua região quem seria. Ah, Eu vou legal. dizer que o melhor mesmo é depois que você encontrou essa pessoa que tem o conhecimento, já está investindo na formação profissional, que está atualizado, conversa com ela, tenta tirar as dúvidas. Eu vejo muitos pais, às vezes a gente se pega muito, eu adoro quando você fala isso, né? Às vezes o fono que estuda, né, que pega um artigo, que pega um livro, que está sempre atualizado, né, que está sempre se atualizando, buscando, fazendo supervisão, é um fono tão bom quanto os que têm várias certificações internacionais. Então, a gente tem que também valorizar a expertise, valorizar o interesse dessa pessoa, sabe? De estar ali investindo, porque são crianças que demandam do terapeuta muito tempo de planejamento, Muito. muito tempo É, de... isso que eu ia perguntar também. Perguntaram assim, qual que é o ideal da terapia? Quantas vezes por semana? Porque assim, uma vez por semana, meia hora, resolve? Eu, na verdade, sou muito fã de um autor que eu vou falar o nome dele e, assim, eu espero que todo mundo, os fonos que estejam assistindo, comecem a se debruçar sobre os artigos dele, que é o Dr. Aravind Namassapayam. Eu erro o nome dele Ah, direto. não, você vai ter que escrever o nome dele agora aí. Ah, eu vou falar, vou deixar, vou escrever, vou escrever. Depois, até se você puder mandar, assim, os últimos artigos dele, eu acho bacana postar nos Eu stories. coloco no Stories. É. O doutor Aravind, ele tem, como é que eu posso dizer? Ele tem dedicado os últimos 10 anos da vida dele, praticamente, para compilar dados referentes à praxia de fala na infância. Num estudo que ele fez no trabalho que ele tem no Canadá, para o governo canadense, de taxas de terapia, ele conseguiu, através de revisões sistemáticas massivas, Que trazer legal. dados importantíssimos sobre a dose terapêutica em casos de apraxia de fala na infância e casos de atraso motor da fala, que a gente ainda não introduziu, mas eu vou comentar. A ASHA, em 2017, citou que a terapia poderia ser a terapia baseada na aprendizagem motora é a mais adequada e com inputs multissensoriais é a mais adequada para as pessoas com apraxia. E a aprendizagem motora da fala preconiza uma terapia mais massiva e frequente. Então, tem uma tendência a treinamentos de fala mais intensivos terem melhores resultados. E nos Estados Unidos, eles preconizaram, em média, de 3 a 5 vezes por semana, terapias de 30 minutos. Porque também tem a questão por ser muito cansativo. Porque É imagina, maçante, né? você está demandando de vários canais de entrada e de processamento superior cortical muito complexos. Então, cansa É, muito. E aí eles cansa. preferem uma prática distribuída vários dias na semana do que uma prática massiva que a gente não vê um resultado tão grande, principalmente em crianças menores, Legal. casos mais Tem como graves. fazer a terapia ser divertida? Mesmo dentro Claro, de toda tem que essa. ser. Se não for, porque Tem que ter muito talento, né? o cérebro A pessoa aprende. tem que entender tudo isso, fazer todo esse planejamento, entender o caso e Gente, fazer o paciente e gostar fazer a ainda. criança rir o tempo todo. É, Ela só engrama se ela rir, entendeu? Quanto mais eu falo que a é. terapia foi boa quando a criança sai vermelha de tanto rir. Não vermelha de tanto prompt, tá, gente? Então vamos tomar um pouquinho de cuidado. Eu vejo assim, o que a gente tem que fazer? É basear a nossa terapia. Aí a gente faz, por exemplo, se a gente faz uma frequência muito massiva, é claro que se a gente não variar o estímulo, vai cansar, tá bom? É. Então, o que a gente preconiza? Objetivos mais curtos, então poucos alvos Ah, terapêuticos, isso é legal. então Daí a poucos criança tem alvos. sucesso Olha logo, lá, né? a aqui isso ajudou a gente, doutora Aravinda Massa Baiana. Perfeito, doutora Aravinda é um grande parceiro, né, da Praxia Kids Brasil.
da abrapraxia. Então, assim, a gente tem que diminuir a quantidade de alvos e buscar, dentre esses alvos, alvos com planos motores mais simples. A gente tem que buscar do mais simples ao mais complexo. Então, a gente começa com onomatopeias, monossílabos, dissílabos, trissílabos, polissílabos, e a gente vai aumentando a complexidade. A gente começa, quando a criança chega a nível de frase, frases mais curtas, e aí frases com maiores conectivos, frases mais complexas. A gente sempre segue um nível de hierarquia gradual e progressivo. Então, a gente não pode começar com um nível muito grande. Então, a gente faz poucos alvos. Então, eu particularmente gosto de trabalhar com 3 a 5 alvos. Dependendo do caso, principalmente de criança muito nova, 3 alvos. Mas esses 3 alvos vão ser estimulados tanto do ponto de vista motor, né, através, seja do prompt ou qualquer outra terapia associada que eu esteja utilizando, quanto do ponto de vista fonológico, tá? Tanto do ponto de vista fonológico, porque a gente tem que lembrar que a gente está ali entrando, usando também o canal feedback, né? Retroalimentação. Feedback para a gente melhorar essa organização neural como um todo, tá? Então, assim, tem que ser divertido. Como que a gente faz isso? Muito com jogos de ação e reação. Às vezes, com jogos, né? Subiu, desceu, pula pirata, puxa batatinha, e tantos outros, né? Que são jogos simples que você consegue combinar com a criança. Minha vez, sua vez, vamos juntos. Ó, eu vou fazer, aí eu vou fazer estratégia. Você faz junto comigo. Uma vez. Hã? E vamos fazer junto, né? Que é diferente, já é legal também fazer junto, né? Então, por exemplo, crianças que também têm dificuldades atencionais, dificuldades relacionadas à agitação, a gente tem que diminuir os estímulos na sala, a gente tem que diminuir distratores, a gente tem que organizar uma sequência. Então, a gente vai, né, até para antecipar a ansiedade da criança, então a gente vai fazer isso, a gente pode fazer esse ou esse. Então, qual que você quer? Deixa eu explicar só um pouco, assim, vou resumir o que você está falando, porque o que eu perguntei assim, dá para fazer a terapia ser divertida? Porque é uma terapia maçante, você tem que ficar falando, repete, me imita, vamos lá, né? E várias vezes. E o que ela falou assim, eu não ponho uma coisa muito difícil que a criança não vai conseguir, fique desmotivada, acabou, né? Vai ficar ali aquela briga. Ou seja, aquele que a criança faz, a criança não querendo fazer porque é muito difícil. Ela falou, coloca uma coisa fácil, poucos e fáceis, associa isso com um jogo para tornar uma competição, para adicionar diversão, né? E coisa que a criança vai conseguir. E aí na próxima sessão ela dificulta um pouquinhozinho. E assim a criança vai dia a dia, né? Melhorando sem estar sendo massacrada pela metodologia. E algo muito importante que eu queria falar tanto para os pais quanto para os terapeutas que estão aqui, e algo que eu tenho trago cada vez mais para minha prática. A gente tem que pensar o planejamento dessa criança o tempo todo. O que é isso? No final de cada sessão, a gente tem que mapear tudo que a gente conquistou, como que ela produziu, quais foram os alvos que foram mais estimuláveis, foram mais produtivos, passar essa orientação para a família continuar estimulando. Ah, a família faz pronto, a família faz isso. A família pode usar gestos para organizar, então sons na frente, não só gestos específicos de método X ou Y. Sim. Eu sou uma pessoa assim, eu acho que o terapeuta tem que ter um raciocínio de entender, opa, tem que integrar mais informações. Então, se eu quero diferenciar um som anterior, um som posterior, eu posso usar o movimento do meu corpo, eu posso mostrar um ônibus, então o passageiro da frente, o passageiro Uma dúvida que eu tenho. Você, na hora de orientar os pais e passar exercício para ser feito em casa, você não pode ensinar os pontos do prompt? Pode, não pode? Não, a gente pode até trabalhar, às vezes, dessensibilização, ensinar a família, às vezes, Mas os pontos não? Pontos não. Até Caramba! porque, se forem feitos de forma inadequada, a gente vai tem os isso. mapas. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas eu, normalmente, ensino a família a fazer bombardeamento auditivo, utilizar a imitação, utilizar a questão da modelagem. Uma das entradas que hoje em dia eu falo assim, eu posso dizer com toda certeza, gente, que eu vejo um efeito maravilhoso nas nossas crianças. É a modelagem. É elas sentirem o movimento. E não necessariamente a gente nela, mas ela na gente. Então eu ensino o pai a colocar a mãozinha da criança para ela sentir
voz, não voz, né? Que é a sonorização, para ela sentir a abertura e fechamento de mandíbula, para ela sentir o músculo da língua do pai se movimentando enquanto ele fala, além de ver a sobrearticulação. Olha quanta informação sensorial que a gente está dando para essa criança, não necessariamente método X ou método Y. Né? Eu falo que é o método os melhores que tem, que é empírico. A gente vê na resposta da criança. As crianças chegam às vezes em mim já colocando a mãozinha na minha boca. Porque tem essa... É muito legal elas isso. precisam, tá? Então, elas sabem o que elas precisam, né? Exato. Pior que é isso Muito mesmo, legal. sabe? Procura a mãozinha da gente, mas elas querem ter isso, informação, elas querem ter mais entradas de estímulos. Então, eu vejo Que muitos legal. pais, Ju, eu até queria falar, simplesmente os pais de crianças com baixa renda, que dependem do SUS, às vezes não têm acesso. Gente, a gente consegue, às vezes, com uma coisa simples. Entrada visual, bombardeamento auditivo, ter um conhecimento dos sons, né? Das onomatopeias, monossílabo, dissílabo, trissílabo. Ter essa noção do menos para mais, de que o seu filho tocar na sua boca, você vai dar mais informação para ele. Seu filho entender frente e trás, direita e esquerda, né? Eu fiquei meio desesperada quando você falou que a pessoa tinha que ser prompt 3 para fazer isso. Eu falei, pronto, ninguém mais nesse país vai ter terapia. Meia dúzia. Eu acho que talvez para casos mais complexos, quanto mais metodologia você tem, você consegue ter mais melhor. Mas entendi. Simples também funciona. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Temos 10 minutos para dar 9 horas. E quando dá 1 hora, o Instagram ele derruba a gente. A gente cai da live, não dá nem tchau, nem só caiu. Mas eu não queria perder a chance de fazer mais perguntas. Eu queria que você falasse um pouco de atraso motor da fala e depois a gente entrasse nos sinais da apraxia. Eu não queria deixar de falar dos sinais da apraxia. Vamos lá. Em relação ao atraso motor, essa nova classificação, na verdade não é nem tão nova, ela já estava sendo escrita, que veio para meio que acalmar o coração de muitos terapeutas que viam nas crianças questões motoras que não eram disartria, né? Então não tinham alterações de tônus. A criança tinha uma organização de pensamento suficiente, uma imitação suficiente para você ver uma boa capacidade de linguagem, ou pelo menos suficiente, mas que também não preenchiam todos os critérios para apraxia, né? E aí, pira, socorro, né? E aí o atraso motor, ele está sendo descrito como o terceiro subtipo. Então, a gente tem 3 subtipos dos transtornos motores da fala. A gente tem a apraxia de fala na infância, a gente tem a disartria, né, infantil ou do desenvolvimento, e o atraso motor da fala. O atraso motor da fala, ele é considerado, sim, uma desordem de processamento, mas o processamento dessa via final, antes da execução. Então, a literatura, inclusive, o último artigo do Dr. Aravindi sobre a fonética articulatória, a fonologia articulatória, ele trouxe a questão do termo de execução, um déficit na execução motora. Só que isso vai gerar, com certeza, muita confusão com a disartria, porque também é um déficit na execução, mas relacionado à regulação do tônus. Então, são as vias... Mas a disartria, ela necessariamente precisa ter uma lesão neurológica ou não? Normalmente sim, mas existem casos de lesões mínimas que podem gerar entendi. lesões mínimas. Mas normalmente tem uma característica na neuroimagem que consegue diferenciar. Mas tem caso, eu peguei caso que gera uma dúvida. Então, esse atraso motor da fala seria mais uma questão de vias eferentes. Vias eferentes, exato. Mas ainda um pouco além, é na questão da antecipação do erro. O que é isso? Entendi. Então, as vias finais, que têm correlações com os gânglios da base, correlações com o cerebelo, que fazem a correção final do movimento antes deles irem exatamente, né, para os pares cranianos que vão inervar a altura, né, antes da via final propriamente dita, essa descida da informação ela vai passar por mecanismos de correção. Tanto alimentado por fontes externas, que é o feedback sensorial, auditivo e visual, e o proprioceptivo, que é o que a gente trabalha nessas metodologias multissensoriais,
quanto um controle que a gente chama de controle antecipatório. Então, o próprio corpo se organiza. Então, estou abrindo demais a boca. Numa última experiência, eu abri demais a boca e errei. Então, ele pega scripts internos para se reorganizar antes que aquilo realmente aconteça. Então, o atraso motor está nessa correlação. Que inclusive pode gerar muitas dúvidas. Confunde muito com a disartria, daí justamente por isso fica parecido, né? Porque eles fazem comportamentos compensatórios muito discrepantes. Então, é uma criança que às vezes tem maior movimentação de lábio superior e inferior para tentar corrigir aquele movimento até o final. E o prognóstico também é diferente. O prognóstico deles, às vezes, é melhor. Ele normalmente cursa, no início é muito nebuloso, igual você falou, parece sim uma apraxia. A gente coloca a criança assim, uma suspeita de alguma questão do planejamento ou programação motora da fala. Gente, olha, se cair tudo, eu vou salvar, eu vou tentar salvar. E aí a gente sobe, a gente volta pra cá e quem quiser a gente continua conversando, porque eu não consigo, uma hora só é muito pouco para tanta coisa que a gente tem que conversar, né? Então, essa criança tem muitas questões de inconsistência, erros muito próximos com a apraxia, mas o que elas mais têm de diferença, assim, o que a gente está vendo, é uma relação com controle motor imaturo. É como se a correção tivesse imaturidade. Então, Entendi. No último artigo eu vi uma relação com prematuridade, e eu vejo isso na minha prática clínica, e a ciência, né, embasando. Fator de risco, um fator de risco importante. E uma questão também com a comorbidade com o transtorno da coordenação motora, o TDC, né? O transtorno da coordenação motora global. Então, são crianças dispraxia, né? Dispraxia global. Então, a gente vê um melhor prognóstico do que até a apraxia considerada leve, né? Uma apraxia mais branda. Mas ela tem algumas características muito específicas. Então, ela tem alguns deslizamentos, alguns slides que a apraxia não tem. A questão das vogais, principalmente vogais mediais, por exemplo, o E e o E, essa diferencial de E e E é diferente nessas crianças. Então, porque são movimentos muito próximos. Então, como corrigir num movimento muito próximo? A gente vê na apraxia normalmente discrepâncias em praticamente todas as vogais, e principalmente vogais que têm maior amplitude. E no atraso motor a gente vê algumas características um tanto quanto diferentes. Mas na prática clínica, ambos se beneficiam com a mesma reabilitação multissensorial, baseado nos princípios da aprendizagem motora. Gente, eu vou encerrar aqui porque eu tô com medo deles derrubarem a gente e eu não consegui salvar a live. Eu vou encerrar, eu vou salvar, eu vou entrar de novo, vou chamar a Tamires e a gente vai conversar finalmente sobre os sinais, o diagnóstico, a idade, tá bom? Eu vou encerrar aqui. Tá ótimo.